o maior protocolo de contrato over colateral de empréstimo, ainda continua com inúmeros problemas e eu quero ainda falar desse assunto porque, obviamente, isso faz toda a diferença para o meu trabalho e para todos os investidores de DeFi entender os riscos e se realmente a Aave vai quebrar ou não. Essa é uma grande pergunta que eu tenho recebido todos os dias. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Bom, povo rico, então é isso. Aí, ó, Bitcoinzão voltando a bater 79 mil dólares, né? Até comentei com meus alunos lá no grupo do Telegram que eu acredito que o Bitcoin busque aí a liquidez dos 84, mais ou menos nessa região aqui, né? Entre 84 e 85 mil dólares. Isso é muito bom, cara. Eu, assim, sou fã do Bitcoin, sempre tô comprando, né, Bitcoin nas quedas e também vendendo, né, quando eu tenho uma valorização bacana. Eu sempre coloco na minha cabeça que para eu ter algo na minha vida, eu tenho que realizar, né? Lucro virtual não compra nada na minha vida, né? Não compro um carro novo, não reforma minha casa, não consigo viajar com lucro virtual. Então, eu sempre coloco metas de vendas, né? Mas não vem ao caso, tá? Eu não tô falando disso aqui, posso depois, obviamente, fazer um vídeo só falando das estratégias que eu uso aí há anos, que não tem nada de segredo, que é a estratégia mais simples de todas, né? Sempre comprando na baixa, vendendo na alta, com estratégias muito bem definidas de porcentagem de lucro. Bom, isso mostra que a dominância do Bitcoin está voltando a subir, olha só, né? Impressionante a subida que teve. Nós estamos falando aqui de um retorno de uma subida que até então não estava acontecendo há alguns meses, né? Estava bem lateral e agora a gente teve aí, né? Vamos pegar aqui do dia 30 de março para cá, nós já estamos falando aí de uma subida de quase 4%, né? 3,5% de dominância. Isso mostra que o institucional está voltando a investir, né? A parte de stablecoins altíssima também, né? Aumentando cada vez mais, inclusive um pouco do capital que saiu da Aave, foi para o SDC, a Circle captou bastante isso, né? A gente vê principalmente aqui na questão da liquidez, né? Então a gente mostra que a Circle ela vem trazendo uma evolução, obviamente, principalmente no ecossistema descentralizado. Ela é muito mais usada do que a própria Tether. A Tether é mais para a parte centralizada e a USDC acaba sendo muito forte, tá? Mas depois eu vou também comentar um pouco mais a respeito disso. E aqui na própria DeFiAma a gente consegue ver o fluxo de ETFs, né? Embora o institucional esteja vendendo Bitcoin nesse momento, menos 5,5 milhões, né? Eles estão comprando bastante fluxos aí de Ethereum, tá? Então eles tiveram aí 37 milhões, isso nos últimos dias, tá? Então isso demonstra um pouco de força. Não sei se essa força ela vai ser, como todo mundo diz, né, alta, infinita. Pode ser que a gente busque sim uma liquidez próxima aos 84 mil, né, 85 mil dólares e possa cair novamente, né? E isso pode acontecer, voltar lá para os seus 60, 55, 50 mil dólares ou partir para mais de 100 mil. A gente não dá para saber, a gente não tem bola de cristal e é por isso que é importante que você tenha estratégias, né? Você tenha liquidez guardada, rendendo em dólar, e você tenha também Bitcoins guardados, Ethereums guardados, Solanas, para você conseguir ter aí um pouco de segurança quando tem essa crescida de mercado, tá? Então, rapidinho, só uma análise rápida aí pra gente. Mas o vídeo principal, obviamente, é a Aave, tá, pessoal? Eu quero voltar a falar dela. No meu canal eu tenho tudo sobre Aave, na verdade, desde lá de 2022 eu venho trazendo conteúdos de Aave no meu canal, tá? Se você vier aqui e pesquisar Aave no meu canal, você vai ver que tem um monte de vídeos aí que eu ensino o pessoal a tudo sobre a Aave, tá? Isso há muitos anos que eu venho trazendo, então não tem como eu não trazer essas novidades que agora não são boas, né? Nos últimos anos a Aave passa de 5 bi para mais de 25, 28 bilhões, né? Então a Aave ela cresceu abismalmente, não sei se nem se existe essa palavra, né? Mas ela cresceu de forma
violenta, né? Ela sai lá de quinto lugar, de sexto lugar, e ela se torna o primeiro protocolo em termos de total value locked, né? Então, se a gente pega a Aave aqui, nós estamos falando de um crescimento violento de 2024 para frente, né? Então, de 2024 ela tinha 6 bi e ela chegou a bater aqui na alta, aqui, ó, 45 bilhões em 2025, quase no início de 2026. Então, nós estamos falando de um crescimento gigantesco. Foi o protocolo DeFi que mais cresceu no planeta e, consequentemente, isso gerou muitas seguranças ao ponto das pessoas colocarem o seu dinheiro como colateral, não somente para pegar empréstimo, mas para supply também, para rendimentos, né? Só que, infelizmente, pessoal, no dia 12 de março de 2026, a gente teve um pequeno hacking aí, tá? Poucas pessoas falaram a respeito dele, porque ele foi um hacking pequeno, né? Uma perda de segurança. E aí nós tivemos, no dia 18 de abril, a CalpDAO Hack, que eu falei a respeito dela no meu último vídeo. Assiste lá para vocês poderem entender, que é esse vídeo aqui, tá? É o último vídeo mesmo que eu lancei aqui do meu canal, que fala sobre o que aconteceu, né? Na verdade, não foi a Aave que foi hackeada, mas o hacker ou os hackers, né, utilizaram a falta de segurança da Aave para gerar liquidez. Então, consequentemente, muitas pessoas perderam dinheiro, porque eles injetaram um token falso e pegaram um token bom, né? Então, de pessoas que estão usando o protocolo, então muita gente perdeu dinheiro. Então, nesse momento, se você entra aqui, ainda está travado a rede Arbitrum, tá, pessoal? Então, o Conselho de Segurança aí tomou as providências de congelar todas as operações de Ethereum, tá? A atualização aqui em relação às reservas na Core, que é na Ethereum, já está descongelado, né? Então o pessoal já consegue aí utilizar desde ontem, já consegue tirar, consegue fazer o repay, consegue fazer o borrow, supply, tudo bonitinho. E o grande problema que eu até pedi aqui para os meus alunos me mandarem, tá? É a questão do quanto que está sendo pago no sentido de APY de empréstimo, tá? Isso assustou, porque ó, o SDC ele chegou a bater 16% de juros, tá? No borrow. Nesse momento está entre 10% e 11%, o SDT variou de 6% a 4%, e o outro meu aluno me mandou aqui que está com quase 9,51%. E o problema é que o supply está pagando apenas 2,58, enquanto os juros de empréstimo está muito alto, obviamente. Por quê? Movimentação de liquidez, medo e insegurança, efeito cascata de saída de capital. Então, tudo isso gera aumento de juros de empréstimo, tá? Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha na liquidez da Aave, que não está recuperando, tá, pessoal? Pelo contrário, ela vem caindo cada vez mais. No vídeo que eu gravei, ela estava com 18 bi, agora nesse momento já está com 15,95. Ela até deu uma subidinha agora, aqui, ó, tá vendo? Ela deu uma subidinha, chegou a bater 15,63, subiu para 15,93. Nós estamos falando de bilhões, tá, pessoal? Então, realmente é um número alto, tá? É um número alto, não é uma brincadeira, não. Nós estamos falando de uma saída de 26 bilhões para 15 bilhões, né? Então, são mais de 10 bilhões de saída de capital. Aí você deve estar se perguntando, ô professor, mas para onde que foi esse capital? Muitas das pessoas ficaram com medo, tiraram o capital da Aave e colocaram em USDC, em stablecoin. Outra coisa que eu percebi também foi a entrada na Spark, pessoal. Isso daqui eu tô analisando sempre o mercado, né? E eu consegui perceber que a Spark, no dia 19, que estava com média de 3,72 bilhões, ela subiu para 4,89 bilhões, cara. Então, realmente é algo mais de 1 bilhão aí de liquidez que a Spark coletou nessa mudança. Para quem não sabe, a Spark é uma plataforma também de empréstimos colaterais da MakerDAO, tá? Que não é mais MakerDAO, tá, pessoal? Então, que fique claro, tá? O nome mudou, tá? Não é mais a MakerDAO, é a Sky. Eu sou de uma época que a MakerDAO era top 1, tá? Ela sempre tava lá em cima junto com a Lido, né? E a MakerDAO foi perdendo bastante capital, tá, pessoal? Ela perdeu muito capital. Ela trouxe novas tecnologias, né? Obviamente com a escalabilidade da Sky. E a Spark hoje é uma plataforma de empréstimo descentralizado. A diferença é que ela está trazendo mais segurança, né? Para você poder fazer o empréstimo, há uma exigência maior de segurança.
E isso é muito interessante. Então o pessoal começa a partir para Spark e sair da Aave. Então pode ser sim que a Aave possa começar a ter uma cascata de saída de liquidez. Nesse momento, você deve estar se perguntando, professor, é arriscado usar a Aave? Olha, pessoal, não estou dizendo para você que seja arriscado. A Aave é ainda o maior protocolo descentralizado de contratos de empréstimos, né? São 15 bilhões. Tá em top 2 hoje, né? Tava até top 1 aí 2, 3 dias atrás, como um grande protocolo descentralizado, mas eles vão precisar correr atrás dessa pancada. Eu volto a repetir, eu falei isso no meu vídeo. Esse hacking, ele foi no pior momento para a Aave, e eu vou explicar o porquê, e ele significa muito para o mercado DeFi. Porque nós estamos falando aqui da perda de confiança no maior protocolo DeFi até então. Então, as pessoas perdendo a confiança, elas não vão mais injetar muito dinheiro na plataforma. E se elas injetarem, elas vão diminuir a quantidade. E o institucional não vai entrar na Aave. E isso traz um efeito de medo, insegurança. E isso vai piorando cada vez mais, escalando cada vez mais. E isso pode fazer com que não somente o token, mas também todo o protocolo seja não perdido, mas desmoronado em relação à usabilidade dele, à quantidade de liquidez alocada no protocolo. Como vocês podem ver, nos últimos 7 dias estamos falando de 30% e quase 40% negativo, né? É muita coisa, tá? E volto a repetir que muita gente perdeu dinheiro aqui. Muita gente, não só está travado com seus Ethereums, mas muita gente perdeu o seu dinheiro. Por quê? Porque quando foi fazer o supply e o borrow, foi envolvido nessa estratégia do hacker, né? Então, automaticamente, muita gente perdeu dinheiro. Lembrando que o dinheiro não é da Aave, o dinheiro é de pessoas, né? Então, a partir do momento que a pessoa coloca o dinheiro dela e pega como empréstimo, ela está deixando o dinheiro dela e pegando um novo token. Então, os tokens falsos foram envolvidos nessas transações e automaticamente muita gente perdeu dinheiro e não vai voltar o dinheiro. Que fique claríssimo isso para vocês, tá? Não vai voltar o dinheiro. Como a Aave vai recuperar essa perda de liquidez, aí só o tempo vai dizer. Vamos ver o que eles vão trazer para a gente de atualizações. Acho que eles estão falhando muito nas atualizações. Eles deveriam estar atualizando a todo momento. Eu tô mais preocupado em atualizar os meus alunos do que a própria Aave atualizar o pessoal. Eles precisam atualizar, conversar, fazer live, mostrar, né, o porquê que as pessoas devem continuar utilizando a Aave, tá? Então, respondendo a tua pergunta, a Aave vai morrer? Cara, ninguém sabe se isso vai acontecer. Se isso acontecer, é uma perda gigantesca para o mercado DeFi e automaticamente isso vai afetar não somente a Aave, mas vai afetar inúmeros protocolos, vai afetar muita gente que utiliza o mercado descentralizado. Eu fico muito triste com alguns comentários que eu recebo, né? Ah, você tá falando que a Aave foi hackeada, mas tá falando para vender curso, né? Mas tá falando... Cara, lógico, as pessoas precisam aprender a usar a finança descentralizada. Eu estudo finanças descentralizadas há 7 anos, né? Então, assim, eu me dedico diariamente, constantemente a trazer conteúdos gratuitos para as pessoas poderem aprender. Se você vier aqui na minha playlist de DeFi, você vai aprender tudo de DeFi. Ah, não, eu quero aprender mais, eu quero aprofundar. Eu tenho, obviamente, estratégias para poder te ajudar. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, né? Então, é muito importante. E eu agradeço muito também o feedback positivo de muitos de vocês, tá? Então, lembrando que o canal tem sim o sistema de membros, tá, pessoal? A partir de R$ 1,99 com aulas exclusivas. Toda semana tem aula exclusiva aqui. E tem os meus cursos com muito orgulho. Tem trades automatizados, tem a parte de DeFi, que é o plano de assinatura a partir de R$ 89,90. Tenho também a minha mentoria com alunos fenomenais, alunos que estão comigo todo dia, ao vivo, né? 2, 3 vezes no mês, aplicando para eles tudo a respeito de finanças descentralizadas, todas as novidades, minimizando os riscos, mitigando os riscos para você não perder, né? DeFi não é investir em DeFi, é usar protocolo, né? Então isso é muito louco, né, rapaziada? As pessoas acabam tendo esse pensamento negativo em relação aos produtores de conteúdo, mas a gente precisa também ter o retorno. E um dos retornos são os nossos cursos, tá? Bom, então por que eu falei para vocês que a Aave foi
ela foi hackeada no pior momento possível, né? A Eve não foi hackeada, né? Mas ela deixou uma abertura para que o hacker utilizasse o ecossistema da Eve, tá? Então, o que esse hacker aprontou, né? Porque a Eve, ela na verdade, ela tá num momento muito tenso, cara. Ela tá num momento de evolução, ela tá entrando com a Eve V4. Também já fiz um vídeo falando a respeito, vou trazer outros vídeos mostrando essas novidades, tá? Mas a Eve trouxe a Eve V4, que são inúmeras mudanças, e toda mudança gera desconforto, e o desconforto gera também perda de liquidez. Isso não tem jeito, tá? Todas as mudanças são, de alguma forma, não aceitas de primeira fase, então isso demora muito tempo. Então nós estamos falando aí dos últimos meses da Eve, extremamente turbulento nesse sentido da liberação da EV4. E a liberação da EV4 trouxe também a perda da equipe principal de gestão de risco. Olha só que loucura, né? Então, nós estamos falando aqui que nas últimas 3 semanas, a Eve perdeu a equipe principal de segurança, que não sei se vocês conhecem, mas é o Omer Goldenberg, é o cara responsável aí pela Chaos Labs, tá? Em que ele trabalhava com a Eve há muito tempo, com a Eve DAO. Então, só para você ter uma noção, nos últimos 3 anos, a Chaos Labs liderou uma gestão de parâmetros da Eve no período onde saiu de 5,2 para 26 bilhões sem nenhum problema. Sem nenhum problema de hacking, sem nenhum problema, nada, zero de problemas, né? Então, por que ele saiu, né? Então ele apresentou 3 motivos da saída dele, né? Para mim é uma perda gigante que a Eve teve, porque a Chaos Labs, ela é absurdamente importante no sentido de segurança para o protocolo, tá? Então uma delas foi divergência fundamental quanto à estratégia de risco. Ele começou a perceber que os riscos estavam aumentando cada vez mais. Logo em seguida a gente tem essa pancada agora com a Eve. Principalmente com a introdução da nova arquitetura V4. Ele não gostou dessa novidade. Então, a liberação da Eve V4 não foi bem aceita, né, pelo Omer Goldenberg. Então, a Chaos Labs já começou a querer recuar. Em segundo lugar, o aumento significativo da complexidade operacional trazida pela V4 não foi devidamente compensado. Ficou difícil. E isso vai afastando as pessoas da usabilidade. Ficou muito mais difícil você usar a V4 do que a V3, que já é muito tranquila de uso. Eles deveriam fazer o contrário. A V4 devia trazer mais facilidade para o uso. E, em terceiro lugar, um orçamento, mesmo com um orçamento de 5 milhões de dólares, a Chaos Labs continuava a registrar prejuízos, o que tornava economicamente insustentável. Então a Chaos Labs saiu da parceria com a Eve depois de alguns anos. Então, olha só, liberação da Eve V4, dificuldade de usabilidade, dificuldade de aceitação, saída da Chaos Labs, e aí vem a pancada do hacking, né, pessoal? Então, aí é difícil mesmo. Aí fica muito complicado você conseguir segurar a liquidez, e por isso que eu vou listar aqui como um dos momentos mais tensos e perigosos que nós estamos enfrentando no DeFi. Não é à toa que ainda o DeFi, mesmo com a subida do mercado, ele manteve 86,47 bilhões. Ele não está aumentando, aumentou apenas 1%, enquanto o mercado está aumentando 4%, 5%, 6%. Então, se você pega a questão da estratégia de adoção de liquidez, a Aave era o principal protocolo de adoção de liquidez do planeta. Então, ela já não é mais. Então, se ela não é mais uma adoção principal de captação de recurso, automaticamente, para onde está indo esse capital? Está indo para outros lugares, né? Então, isso é algo que nós temos que ter calma para poder entender, ter calma para poder absorver e dar tempo ao tempo. Mas, na minha opinião, a Aave necessita, nesse momento, de trazer segurança, de falar com as pessoas, de poder trazer aí algo que para mim tá faltando. Não é só postzinho no X, não. Não é só postzinho no X. Porque uma plataforma, a maior plataforma DeFi do planeta, ela não pode permitir que
situações dessas aconteçam. Bom, essa é a minha opinião. Vou continuar estudando, vou continuar evoluindo, vou continuar com o DeFi, que para mim é tudo hoje para mim, né? Tudo para minha vida. Eu mudei a minha vida com o DeFi e continuo trazendo e assinando embaixo que se você souber usar os protocolos de maneira correta, você vai evoluir muito na sua vida. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu, valeu. Tchau, povo rico.